Olá, Gixson aqui da eBordados para mais uma análise em vídeo de uma matriz desenvolvida por um de nossos alunos. No caso aqui, hoje a gente está aqui com uma matriz de bordado da Rose. Bem-vindo, Rose. Vamos então analisar o bordado, o que você fez de certo, o que fez de errado, juntos aqui nesse vídeo, tá? E aí eu vou analisar as duas coisas, tá, Rose? Eu vou analisar o bordado, a frente, o avesso, depois a gente vem para a programação para analisar como você construiu a programação do bordado, para possivelmente analisar se dá para corrigir, se dá para melhorar alguma coisa, tá? Mas primeiro vamos com calma, sem pressa. Eu gosto de dedicar tempo para analisar todos os nuances do bordado. Cada detalhe aqui é muito importante. Eu, inclusive, estou lendo aqui, você me mandou um texto que diz assim, ó, não fiz tão rapidinho. A espessura do contorno me deu trabalho. E a gente vai analisar aqui por que possivelmente te deu trabalho esse contorno, tá? E eu tenho algumas observações, alguns pontos de vistas para te recomendar em relação a esse tipo de contorno aqui mesmo. Principalmente se você bordou na máquina doméstica, que eu não tenho informação, não tenho essa informação aqui, mas pelo que me parece, pelo acabamento da forma com que o ponto foi executado, eu tenho um pouco de segurança para dizer que foi numa máquina doméstica. Pode ser que eu esteja enganado, mas pela experiência, me parece que sim, foi numa máquina doméstica de bordar. Mas beleza, me perdoe se não foi. O bordado, apesar de ter muito reflexo aqui, não sei se dá do reflexo do flash da câmera na hora de tirar foto, então isso acaba confundindo um pouco. Mas como eu tenho a foto do bordado à frente, tem o avesso, ainda tem a matriz, a gente consegue sim fazer as nossas considerações para sugerir melhoria aí na programação do bordado e, obviamente, também consecutivamente na qualidade final do bordado lá na peça do cliente, tá? Então vamos lá analisar. O bordado, olhando aqui, ele não tem grandes problemas, tá, Rose? Ele tem o início de desencaixezinho aqui entre o preenchimento com o contorno, mas bem pequeno, coisa insignificante. Aqui tem um pouquinho de linhazinha branca, eu não sei se é a linha da bobina, não sei se é reflexo, mas não tem grandes problemas aqui não. Eu estou entendendo que você sofreu por conta do que eu vou te falar já já lá na programação, que se dá mais por conta de densidade de ponto e espessura do contorno. Bem, falei. Eu ia falar lá, mas eu falei logo aqui. Porque eu já passei por isso e sei como é pedreira bordar esses contorninhos estreitinhos. Aí eu tenho uma super dica para você nesse aspecto. Deixa eu analisar aqui o avesso. O avesso me parece que você usou uma entretela de rasgo desorientado, pelo que consta aqui na foto. É uma entretela de gramatura baixa, não é uma entretela muito grossa, pelo que eu estou vendo na foto. E me parece que é uma entretela de rasgo fácil também. Quanto a isso, nada de errado, tanto é que o bordado ficou bonito. As ressalvas e observações que eu tenho não se dão por conta de desencaixe de contorno. A regulagem do ponto da linha da bobina também não está ruim. Então, nesse aspecto, nada a declarar. Vamos então para a programação do bordado, para a gente começar a observar. Analisando aqui, comparando a arte final com a programação, tá legal, né? Só o contorno que ficou com cor diferente, mas isso não é necessariamente um problema, tanto é que eu vou até colocar pretinho aqui para a comparação ficar melhor. Então tá fiel, né? O redesign, a quantidade de bolinhas, a posição das bolinhas da manchinha da pele dele, a barriguinha dele e tudo mais, tá legal. A coroazinha também, as bolinhas ali estão bem redondinhas, né? Bem simétricas, né? Largura e altura parece que está bem certinho. Enfim, com relação ao redesign, você foi bem feliz aí, parabéns pela decisão aí de redesenhar tão bem o desenho. Agora vamos analisar a programação, que é o que a gente mais vai fazer nesse momento aqui. Eu vou colocar para redesenhar devagar, que é aquela ferramenta de show e draw, que é o mesmo que redesenhar devagar, Shift R, para a gente ver o comportamento do bordado sendo executado, uma simulação dele sendo executada aqui no software Wilco Embroidery Studio. Fez o tatamezinho da coroa, depois fez as bolinhas e já entrou agora fazendo os contorninhos, que é o que a gente vai examinar para estudar onde que você está possivelmente errando aí na construção desses contorninhos. Vamos acelerar um pouquinho mais para a gente conseguir dar dinamismo aqui para o vídeo. Ponto suporte certinho no tatame. Ponto suporte tatame para objeto em tatame, legal, no sentido contrário ao ângulo do ponto. Não está tão contrário assim, mas a gente pode ajustar. Vamos ver se você não mudou o ângulo ali. Aqui embaixo a mesma coisa também. É importante essa observação, não tinha observado isso. Agora aqui também mesma coisa. Ponto de suporte, tem uma observação para te fazer. Espera aí, deixa eu enquadrar de novo aqui. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui para caber. Beleza, deixa ele executar.
Show, deixa eu acelerar um pouquinho mais, porque essa parte a gente já tinha passado, até chegar onde nós tínhamos parado, que era aqui na perninha dele. Preenchimento da perninha esquerda. Agora os detalhezinhos da pele dele, né? As manchinhas. Ali o pretinho do olho, os detalhezinhos do olho branquinho, agora a barriguinha dele. Fez um pontozinho suporte tatame também. Agora entra para fazer os contornos. Vamos ver esse contorninho como você fez. Por enquanto não tem nenhum corte de fio. Parabéns pelo capricho em fazer a programação toda ramificadinha, bonitinho, né? Teve um cortezinho de fio agora, mas basicamente foi um corte em todo o desenrolar da costura aqui dos contornos em preto. Aqui também teve um outro cortezinho, mas coisa bem pontual. Tá. Bom, seguinte, primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre o ponto suporte tatame. Vamos lá, né? Vamos exibir todos os objetos em tatame aqui para a gente falar especificamente desses camaradas, tá? O ponto suporte, Rose, ele é interessante ele ficar no sentido totalmente contrário ao ângulo do ponto. Não está acontecendo aqui, tá vendo? O ângulo do ponto está nesse sentido aqui, ó, que eu estou desenhando com o mouse, tá? Estou simulando aqui com o mouse. Se eu tirar o True View, fica até mais fácil. E aí você consegue ver, olha, o sentido do ponto, tá vendo? Ele está subindo nesse ângulo aqui. Era para o suporte estar nesse formato do mouse aqui. Vou fazer uma linhazinha aqui com um corrido simples mesmo. Era para o ponto de suporte estar mais ou menos nesse formato aqui, ó, nessa posição aqui. Vamos deixar essa linha bem marcante aqui para a gente servir como guia, tá? E olha como ele está, totalmente torcido de lado. Eu vou fazer a troca de substituição desse ponto de suporte, tirando ele aqui. Ó, tirei o ponto de suporte, vou colocar de novo e agora eu vou trocar para o tatame. Eu errei por pouco, tá? Quando eu coloquei, tirei e coloquei de novo, ele colocou na posição certa, que na verdade não é o do que eu indiquei aqui, errei por pouco. Seria um pouquinho mais inclinado. E é isso aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o ângulo certo do ponto de suporte para esse objeto, para o ângulo desse objeto. Então, eu não recomendo aqui no ponto de suporte você travar, mudar aqui a angulação do ponto. Deixa 90 graus, porque 90 graus é exatamente o ângulo necessário para o ponto de suporte ficar no sentido contrário ao de costura do próprio ponto. Então, se o ponto é na horizontal, ele vai aplicar na vertical ao ponto de suporte. Se a direção do ponto fosse, por exemplo, eu vou fazer uma simulação aqui só para você entender, tá? Vamos supor que a direção do ponto você quisesse na vertical. No caso aqui, peraí que eu troquei, eu botei o cara errado. Então, segundo especial, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 90 graus. Você quer o ponto de suporte na vertical. Perdão, o ângulo do ponto na vertical, 90 graus. E olha o que aconteceu com o ponto de suporte. Como ele também está aplicado 90 graus, mas ele está aplicado 90 graus no sentido contrário à direção do ponto. Então, se aqui é 90, ele inverte aqui. E aí fica sempre no sentido contrário. Então, essa é a ideia do ponto de suporte. Sempre está no sentido contrário ao do ponto, tá? E aí, como você colocou todos eles aqui como ponto de suporte, aqui no tatame com 135 graus, ele deu essa torção. Se você quiser, você pode trocar na mão aqui também para 90, ó. Ele corrige, é uma outra forma de você corrigir. Em vez de fazer o que eu fiz, desativar o ponto de suporte e ativar de novo para ele acertar, você pode selecionar todos os objetos que você aplicou o ponto de suporte, tatame, seleciona aqui embaixo e coloca 90 graus, que aí ele vai acertar o travamento certinho para esse ponto em questão. Tá? Então, com relação ao ponto de suporte, o ângulo do ponto de suporte em si, essa é a observação que eu tinha para dar. Agora vamos analisar os contornos, que é onde você mais está sofrendo, e eu já entendi por que você está sofrendo, tá? E eu vou te falar, é bem simples, bem simples. Primeira coisa, você colocou uma quantidade exagerada na quantidade de suporte aqui. É um objeto, você tem que se preocupar o seguinte. Primeiro, não se faz, e aí como eu falo lá nas aulas de contorno, o indicado é uma espessura de contorno do ponto cheio de pelo menos 1 milímetro, no mínimo 1 milímetro, para máquina doméstica. Máquinas industriais fazem até 0,5 milímetro de espessura. Claro que tem toda uma consideração de agulha, ajuste na máquina, troca de fio para um fio mais fino. Existe toda essa cultura, né, para fazer bordados bem pequenininhos, bem detalhadinhos, difícil falar isso, com letrinhas de 3 milímetros. É possível fazer, Gibson? É, né, com densidade correta, com o tamanho da letra correta, programação certinha, a agulha correta, linha especial, regulagem correta da máquina também. Mas não é sobre isso que a gente está falando aqui. Mas para a máquina doméstica, é indicado pelo menos 1 milímetro de espessura, principalmente aqui
na entrada C, tá? Na ferramenta entrada C, pelo menos 1 milímetro de espessura. Vai ficar mais grossinho, mas a máquina vai realizar o bordado com mais facilidade, tá? E outra coisa é tirar. Eu recomendo, nesse caso, tira todos os pontos de suporte que você colocou. Não precisa. Tá? No caso desse desenho aqui, desse contorno aqui, muito fininho, pode tirar que você vai dar mais leveza para a máquina conseguir fazer a costura, não vai dar problema nenhum. Tira o ponto de suporte. Além disso, você pode trabalhar com espaçamentos levemente mais, objetos com densidade levemente mais espaçadas. Aí você pode ativar o espaçamento aqui, tirar o espaçamento automático e trabalhar, de repente, a partir de 0,45. Ah, bordei ainda ficou denso? 0,55, sabe? Espera aí, deixa eu mudar de novo aqui, porque não vai dar certo, estou mudando no lugar errado, porque tem objetos que você trabalhou com coluna C. E aí, a gente vai ter lugares diferentes para mudar a densidade, tá? No caso da coluna C, a gente vai mudar aqui, ó, só para você ficar ligada, tá? O que aconteceu comigo aqui. Consegui Ctrl A para selecionar tudo, para editar a densidade de todos os objetos, mas não dá certo porque tem objetos que você trabalhou com a ferramenta entrada C para fazer, ó, o ponto cheio, e aí você pode ir selecionando aqui pela lista de objetos, ó, todos os desenhos, todos os objetos que você usou a ferramenta entrada C. Aí vai dar certo a gente editar tudo de uma só vez. Ó. Então tem que selecionar todos os objetos que foram criados com a ferramenta entrada C, e agora sim eu posso selecionar todos eles, venho aqui em contornos, desmarco aqui o espaçamento automático e faço aqui a alteração. Vou colocar 0,45, você vai observar que ele vai mudar o comportamento do espaçamento dos objetos, o que não aconteceu quando eu dei 0,45 lá atrás. Ó, mudou o comportamento um pouquinho, deu mais espaçamento para os objetos. Se você quiser um pouco mais de espaçamento, talvez 0,55 seja bom. A máquina vai ficar mais levinha, o bordado não vai ficar falhado. Se ficar falhado, você pode abaixar um pouquinho. Depende muito do tecido, depende muito da regulagem do ponto na máquina, depende muito da qualidade do fio, da espessura da agulha, ponta da agulha, uma série de fatores. Mas basicamente é isso. Aumenta o espaçamento aqui, porque a máquina vai bordar com mais facilidade, tá? Mas eu não alterei de todos os objetos ainda. Então, para fazer nos demais objetos, o que eu vou fazer? Eu vou ocultar esses objetos que eu usei a ferramenta entrada C, que você usou a ferramenta entrada C, que eu acabei de mudar a densidade. Logo, sobraram os outros objetos que, dando um Ctrl A, eu vou selecionar, Ctrl A não, eu vou selecionar arrastando aqui, ó, porque eu garanto que eu não vou selecionar todos os objetos do bordado. Vou selecionar apenas os objetos que estão expostos na tela. E agora sim eu venho aqui em enchimento e troco para 0,55, que inclusive já está. Mas o ponto suporte, deixa eu ver, o ponto suporte a gente já tirou de todos, então valeu para esse aqui também. E essa densidade do ponto já está em 0,55. Então ele vai ficar com o mesmo corpo, né, com a mesma densidade de pontos, comparado ali com os objetos que você usou a entrada C, que eu acabei de trocar o espaçamento. Tá? Então basicamente é isso. Faz essas alterações nos contornos, deixa mais espaçado. Esses objetozinhos dos olhinhos também branquinho, eu indico colocar um espaçamento maior também, algo em torno de 0,60. Tirar o ponto de suporte dele também, tudo para trazer mais praticidade para a máquina conseguir bordar elementos tão pequenininhos de maneira bem efetiva, bem rápido, sem a máquina ficar literalmente chorando enquanto borda. Dá até uma agonia, né? Você vai ver a máquina bordando e ela começa uma trepidação, começa uma dificuldade de bordar. Por quê? Porque é muita carga de ponto. Tá? Muita carga de ponto pertinho, ponto sobre ponto. Então a máquina tem dificuldade de fazer essa costura, porque a máquina doméstica ela tem realmente essa característica. Máquina industrial você nem percebe, dependendo da marca, você nem percebe que a máquina está com dificuldade de bordar esses contorninhos, tá? São ocasiões diferentes. Aqui eu estou recomendando para uma configuração específica para a máquina doméstica, né? Essas máquinas de entrada. Mesmo que seja uma máquina Brother 1430, uma BP 250, por exemplo, ainda assim, mesmo sendo uma máquina robusta, não é uma máquina de entrada, mas ainda assim é uma máquina mais delicada, não é uma máquina industrial. Tá? Então ela vai precisar desses cuidados também para conseguir bordar não mais com tanta qualidade. A gente não está falando de qualidade, a gente está falando de sofrimento. A máquina sofre menos na hora de bordar. No mais, não tenho nenhuma indicação para fazer com relação compressão de repuxo está certinho, o redesign está certinho. A ordem dos objetos, eu percebi que teve alguns objetos que você deu, fez ali uma ordem diferente, então deu alguns cortes sim. Para que não desse esse corte, teria que caprichar um pouco mais na ramificação aqui manual. Então, por exemplo, começaria por esse objeto, cria um caminho, faz esse, depois faz a patinha, aí dá a volta, faz o outro lado, depois dá a volta, faz o meio, finaliza com essa parte, faz uma pata, faz a outra, sobe para fazer a carinha e por fim faz esse objeto aqui. E aí a gente teria apenas um corte de fio. Diferente aqui do que a gente está vendo, que a gente teve 1, 2, 3,
4 cortes nesse desenho. Daria para ter nesse contorno aqui apenas um corte, que seria a separação do corpo com a boca apenas, tá? Mas não é de fato um problema isso, dá para corrigir, mas se ficar assim também não vai ser. Deixa eu até visualizar aqui certinho, eu vou tirar o True View, vou exibir só os conectores aqui para a gente ver, olha, quantos cortes que nós tivemos. Olha, tivemos bastante cortes aqui no geral desse contorno, tá vendo? Bastante cortes, ó, bem mais do que eu falei. Mas está tudo bem, se você quiser revisar os cortes também vai ficar melhor, porque vai aumentar a produtividade do bordado na máquina. Mas não é necessariamente um defeito, tá? É mais uma característica aí que você pode usar essas recomendações para melhorar a produtividade do bordado. Beleza então, Rose? Espero que você tenha gostado e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você for interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!